Salve telanautas, bem-vindos a mais um vídeo do canal na tela. Eu sou o Heitor Teixeira e hoje a gente vai falar sobre a parte 4 da série Obi-Wan Kenobi, que tem lá o seu grau de polêmica, mesmo sem mostrar os mamilos. É sempre curioso acompanhar as reações de um fandom, com uma galera que adora algo de um lado e uma horda de nerds raivosos do outro, com todo mundo defendendo calorosamente seus pontos de vista. E ter opinião é sempre bom, claro, né? Mas se expressar com respeito é essencial. Eu aqui do meu lado achei esse capítulo da saguinha do Bião superior ao episódio passado. Eu curti mais a proposta, os eventos, a ambientação, o desenvolvimento e até o ritmo, mesmo tendo cá algumas reclamações pontuais. No entanto, mesmo correndo o risco de ser mal compreendido ou mal interpretado, devo dizer, dá pra sentir que tem uma pegada meio de feito pra TV. Perceba, lá pelas décadas de 80 e 90, quando resolviam transformar algum filme de sucesso em série televisiva, e perceba que eu não tô falando de uma série que já tenha nascido com um episódio piloto planejado para parecer um filme. A mudança de uma mídia para outra fazia com que as restrições de tempo e orçamento deixassem muito claro que a tal série era um produto, digamos, menor. Hoje em dia a gente tá acostumado a ter séries com produções tão grandiosas e com atores que estávamos acostumados a ver na tela grande e no escurinho do cinema, que criam a impressão de que, tirando a poltrona da sala de exibição que foi substituída pelo nosso sofá velho de guerra, o produto é basicamente o mesmo. No entanto, Obi-Wan Kenobi, apesar de ter um visual arrojado, figurinos e efeitos especiais incrivelmente sofisticados e tal, mesmo trazendo o Ewan McGregor e companhia limitada de volta, tem pra mim essencialmente cara de produto de TV. O que, veja bem, não seria um problema, não fosse a insistência em fazer perdurar alguns equívocos narrativos nativos do formato. Então, se vocês curtem séries e filmes sci-fi, apreciam bater papos sobre isso e se interessam pelo formato aqui do canal, eu os convido a deixarem seus likes e se inscreverem. Recomendo inclusive que vocês ativem as notificações para serem informados o mais rápido possível dos novos lançamentos. Compartilhem e comentem, isso me ajuda a manter o canal relevante, a chegar em mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo para vocês. Por falar em conteúdo, acessem o site Sci-Fi do Brasil, sempre atualizado com notícias de tudo que a gente gosta. Lembrando a vocês que quem quiser participar com o seu texto sendo lido aqui no programa, é só usar o responda antes do comentário. E pode ser pergunta, observação, crítica, elogio, devaneio e até teoria do que vai acontecer a seguir. Daqui pra frente o vídeo terá spoilers. Então, se quiserem vir comigo para a parte carnuda da conversa, estejam avisados. Todos prontos? Ok, então vamos embora. O episódio parte exatamente de onde o último parou, com o nosso protagonista agora com a célula rebelde da Tala, se recuperando de seus ferimentos e preparando o resgate da piveta Leia, digo, princesa Leia, das mãos dos inquisidores. Este episódio é bem o estilão clássico de Star Wars, com uma pequena missão dentro de um conto maior, tentando corrigir os erros da vez anterior em que vimos os nossos heróis. Lembra o resgate da Leia em Uma Nova Esperança e outros tantos momentos espalhados pela franquia. Sim, esse é um episódio padrão de resgate dentro do Império, do tipo que pode ser visto em Star Wars Rebels, só que adaptado para live action. E mesmo com a inconstância na forma como a história está sendo contada no seu decorrer, eu tô curtindo o pacote geral. O Obi-Wan tá lá no tanque de Bacta, que seria muito bem-vindo no SUS, para tratar as feridas impostas pelo Vader, que estava tentando queimar ele vivo em retorno ao favor pelo que rola em A Vingança dos Sith. Mas curar o corpo é uma coisa e tratar de traumas e travas mentais é outra conversa completamente diferente para ambos os personagens, diga-se de passagem. O Obi-Wan não consegue parar de pensar no Vader e no que ele se tornou desde o confronto em Mustafar. Ele tá tão perturbado com o que aconteceu que ele se desespera e tem que sair do tanque no maior clima de crise de ansiedade para dar uma respirada. Tadinho do Bião. Enquanto isso, o Vader, que tá se preparando para isso há um tempão, tá calmo e tranquilo pro próximo encontro. A edição cria as suas rimas visuais, já que existe esse paralelo entre eles. Nós temos a introdução do personagem de O'Shea Jackson Jr., que é um rapper americano, filho do Ice Cube, interpretando o rebelde Roken, quando Obi-Wan decide que já teve cura suficiente por um dia e é hora de trazer a Leia de volta. Mesmo com Roken só aparecendo um pouquinho, dá pra imaginar que ele deva voltar a dar as caras. E pra quem tava relutante, até que a mudança de ideia
ideia veio rapidinho por parte do Broken. Lembra dos vícios de TV que eu citei? Pois é, são coisas assim. O Obi-Wan e a Tala então seguem para a lua aquática de Nur, que fica no sistema planetário de Mustafar, lá onde fica o castelo do Vader. Sim, lugar sinistro, e é onde a Tala vai ter que usar as suas credenciais imperiais para poder entrar nas instalações. Os dois se separam, mas permanecem em contato através do link de comunicação, que se mostra ao mesmo tempo valioso e perigoso durante a expedição. O Obi-Wan chamando a Tala repetidamente quando ela não pode responder é de dar nos nervos. Essa não é a primeira vez que ele faz algo assim, então ele deveria saber a essa altura que se a pessoa não estiver respondendo, pode ser porque as coisas não estão indo como planejado. Cacete, Bion, 20 anos de curso? Vamos falar rapidamente sobre a Lola. Eu disse Lola, seus mentes sujas. A gente tá vendo o apego da Leia com essa pequena droide desde o começo da série. E aqui a gente tem uma exploração maior dessa conexão entre elas, já que a pequena princesa voluntariamente leva ela pra cima e pra baixo. Isso é claro, vai ter um retorno pra trama lá no final do episódio. As cenas entre a Reva e a pequena Leia deixaram claro que eles estavam se segurando pra não aterrorizar a audiência infantil, então eles pegam mega leve. Veja, na mesma série que teve um Stormtrooper decepado na cancela laser no episódio anterior, entende o que eu quero dizer com a série ter essa esquizofrenia? A Leia mostra o quanto é esperta, mas a cena não deixa nenhuma das duas brilhar em seu potencial máximo, e esse pode talvez ser um sintoma pelo fato da gente saber que vai ficar tudo inquestionavelmente bem com a pirralha, mas dava pra terem criado uns empecilhos mais dignos ali. Andando por uma sala escura com tanques mal iluminados, Obi-Wan percebe que a fortaleza não é tanto uma fortaleza, mas mais uma tumba, enquanto passa por corpos daqueles assassinados por agentes do Império, incluindo o mestre Jedi Tera Sinub e um jovem padawan. Esse mestre Jedi cosiano serviu a República Galáctica com destaque durante as Guerras Clônicas. Ele tinha um profundo conhecimento sobre o submundo de Coruscant e era considerado um expert no assunto. A padawan Ahsoka Tano chegou a lhe pedir ajuda para recuperar seu sabre de luz. E assim esse é mais um dos personagens da animação a ganhar uma versão em live action. A Reva se prepara para intensificar a tortura da Leia, mas é interrompida por uma mensagem urgente da Tala e sai da sala. Em uma tentativa de despistar as investigações e ganhar tempo, a Tala diz a Reva que Obi-Wan está em Floron, mas a Inquisidora está desconfiada dela desde que o Obi-Wan e Leia escaparam do seu posto de controle no episódio passado, quando então a acusa de ser uma espiã, curiosamente não encontrando resistência por parte de Tala, que insiste que estava espionando sim os rebeldes Jedi e não trabalhando com eles, criando uma confusão plausível e inteligente naquele momento, mas que sem surpresa faz com que a Reva a envie para um interrogatório com a intenção de esclarecer a situação. Tenso. Não dá para ter certeza do quanto a Tala estava acreditando que ia conseguir enganar a Reva, ou quanto ela não se importava com isso no fim das contas, desde que o Kenobão tirasse a Leia de lá. Ao mesmo tempo que seria interessante um confronto de sabres entre o Obi-Wan e a Reva, se isso acontecesse lá embaixo, nos níveis inferiores, seria uma situação que colocaria o roteiro em uma posição complicada, já que ele estaria em desvantagem numérica com duas aliadas em perigo que não seriam assim tão capazes de se defender quanto ele. E veja, ele ainda tem os reflexos Jedi e pode bloquear os disparos, mas tá 10 anos mais velho e sem prática, então vai parecer um tiozão cansado mesmo. As coisas rapidamente saem do controle, enquanto os alarmes começam a soar pelo prédio, enquanto o corredor inunda, e é aí que rola a cena potencialmente mais patética e caricata até então, com eles usando um verdadeiro disfarce estilo Scooby-Doo, com um sobretudo largo e bufante para esconder a menina por todo o trajeto até a área externa. Caceta Disney, é sério que não dava para ter feito uma cena menos infantil? Tem trocentos oficiais e troopers espalhados pelo caminho e mesmo com o alarme distraindo o cotidiano local, não dá para querer deixar implícito que todo mundo ali seja tão babaca assim.
O quinto irmão tá puto da vida e doidinho pra descontar a raiva na Riva. Tenta falar isso 3 vezes mais rápido. Porque aos olhos dele, tinha que ser o Chaves mesmo. E por falar nela, olha ela chegando aí. Que tendo sido a única a se ligar no engodo, fez o resto dos colegas parecerem um bando de débeis incapazes de passar no vestibular do maternal. Então, com eles cercados, mesmo com Stormtroopers parecendo geralmente tão ruins de mira, a coisa tá feia. E tudo parece perdido, até que rola a chegada de 2 speeders com a cavalaria dos aliados que já chegam fuzilando a galera no deck, criando a tão necessária brecha para os heróis picarem a mula e darem no pé. Veja, logo no speeder, que já parecia tão apertado para 2 pessoas em O Império Contra-Ataca, que agora de repente parece espaçoso o suficiente para 3 adultos e uma criança. Como eu disse, soluções bobas de um roteiro com escolhas equivocadas. Perderam também a oportunidade de dar mais espaço de crescimento para Riva, já que a cena dela enfrentando o tiroteio poderia ter sido mais empolgante, mas tendo no fim sido apenas funcional. Ainda assim, ela acaba abatendo a nave do Wade, porque em uma situação tensa assim, não dava para esperar que todo mundo fosse escapar ileso, certo? O impiedoso Vader então confronta a Riva, enquanto os outros 2 inquisidores se deliciam assistindo. Ele tá pé da vida e já tinha avisado ela do que aconteceria em caso de fracasso. Mas a danada tem uma carta na manga que a princípio ninguém viu chegando, e em sua defesa ela esclarece que deixou eles escaparem de propósito, tendo plantado um localizador neles. Assim, o Império não só volta a poder capturar o Bião Kenobão, mas também encontra o tal caminho, que é a rede de fuga dos inimigos rebeldes e sensitivos da força. Atrevida ela não, mas não é que dá certo? E ele passa de furioso a satisfeito, assim, de uma hora para outra, admitindo que a julgou mal. Não é incomum que algumas missões terminem com 1 ou mais companheiros morrendo prematuramente. Então, dessa vez, essa foi uma fuga sem motivos para se comemorar. A cena da Leia segurando a mão do seu novo melhor amigo Ben é tocante pelo significado que imprime ao momento. E lá temos a luz vermelha da droide Lola, lembrando que o perigo ainda não acabou. E se a série tem qualquer intenção de trabalhar melhor a Riva, a parte 5 é o momento para isso. Qual é a desse passado tão misterioso dela e qual o motivo da sua obsessão pelo Kenobi? Fica então a sensação, mais uma vez contraditória, de eu estar felizão por ter mais Star Wars para assistir, já que esse é um universo tão querido, e a impressão de que me entregaram menos do que me prometeram. Ah, essa marvada dessa expectativa que afunda a experiência da gente. Será que isso é reflexo de uma audiência mimada ou exigente? Fica aí o questionamento. Apesar das reações variadas aos prequels de Star Wars na época, a representação de Obi-Wan Kenobi por Ewan McGregor é vista há muito tempo como um dos pontos altos daquela trilogia, com muitos fãs defendendo que o ator deveria repetir o seu papel por vários anos. Esse show foi originalmente planejado para ser uma série limitada. No entanto, rumores, perceba, rumores, afirmam que a série pode ganhar uma segunda temporada. Lei da oferta e da demanda, sabe como é que é, né? Ewan McGregor poderia então continuar no papel de Obi-Wan em uma segunda tentativa de manter essas histórias vivas. Então corre a boca miúda que fontes dentro da Disney mudaram o final da série para permitir um final aberto, para que certos personagens pudessem retornar. E segundo o que está circulando, a Riva de Moses Ingram estaria programada para morrer nas mãos do Darth Vader no final, mas isso pode ter sido mudado para que a sua personagem reaparecesse na sequência. Não espalha. Além desses rumores sobre o destino da série, Ewan McGregor e Hayden Christensen afirmaram que se tivessem a oportunidade, reprisariam os seus papéis. Mas mesmo não tendo nada confirmado até então, e tudo isso talvez não passando de delírio de fãs, o que vocês acham? Seria bacana ter mais do velho Ben nas telinhas? Eu acho que eu não me oporia não, mas eu realmente acho que essa coisa dele e do Vader ficarem se trombando tem que acabar. Então é isso pessoal, obrigado pela sua audiência. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com as sugestões de conteúdo, um forte abraço, que a força esteja com vocês sempre e até mais.